Já te sentiste presa num ciclo interminável, onde os mesmos medos e dúvidas teimam em aparecer? Como se a tua vida fosse um disco riscado. Talvez os teus relacionamentos sigam sempre o mesmo padrão. A história repete-se, só muda ou não muda o eixo. Ou talvez sintas que as oportunidades te escapam, porque no fundo e inconscientemente acreditas que não és capaz. Eu sei como é. Este é o peso invisível das crenças e das inseguranças que carregamos. Elas vêm de experiências do passado, da forma como fomos educadas ou da história que nos contaram. Vamos acumulando crenças que moldam a forma como vemos o mundo e, pior ainda, como nos vemos a nós mesmas. Mas hoje convido-te a entrar no templo comigo para explorarmos essas crenças, não para lutar contra elas, mas para as entender, transformar e, quem sabe, colher as amoras que elas nos oferecem. Deixa-me perguntar-te uma coisa. E se as dúvidas que tens sobre ti mesma não fossem um reflexo de quem és, mas apenas as histórias que te contaram e que tu aceitas como verdade? Imagina que a vida é um jardim. Quando eras criança, esse jardim era fértil, cheio de potencial. Mas ao longo do tempo, começaram a crescer as silvas. Essas silvas são as crenças que te disseram ou que sentiste. Não sou suficiente, não vou ser boa nisto, se não for perfeita, ninguém vai gostar de mim. Como sabemos, as silvas são difíceis de arrancar. Elas enraizam-se profundamente e, se não tivermos cuidado, podem tomar conta do nosso jardim. Mas a verdade é que até mesmo as silvas dão um fruto extremamente saboroso e nutritivo, as amoras. Sim, elas têm espinhos, podem magoar, mas carregam frutos maravilhosos. E isso significa que as tuas crenças e as tuas inseguranças não são só obstáculos, são também oportunidades para cresceres. Dentro de cada medo ou dúvida, há uma lição, uma força escondida que só podes descobrir se tiveres a coragem de enfrentar essas silvas. Então, como é que se formam estas crenças? Estas crenças que nos limitam começam a formar-se sem que a gente se perceba. A tua mente, especialmente em criança, era como um gravador, sempre ligado. Cada palavra que ouviste, cada gesto ou cada silêncio, inclusivamente, foi registado e começou a moldar a tua visão do mundo e sobre ti mesma. Frases como, por exemplo, não fazes nada de jeito, é sempre a mesma coisa, não, deixa estar que eu faço porque estás sempre a fazer errado, ou porque estás sempre a partir, ou isto ou aquilo. Com o tempo, este tipo de mensagens tornam-se verdades internas. Agora, em adulta, estas crenças mostram-se em padrões. Talvez te critiques demasiado, evites assumir riscos por medo de falhar, ou pelo contrário, ou então até podes ser perfeito em tudo para compensar a sensação de não seres o suficiente. E até que comecemos a reconhecê-las, estas crenças continuam a guiar-nos. É por isso que é tão importante observarmos os nossos padrões de comportamentos. As desculpas clássicas dizem muito sobre isso. O não tenho tempo, ou não, eu sou assim mesmo, não posso mudar. Escondem no fundo o medo de falhar, de sair da zona de conforto ou de não ser aceita. E elas também vêm de histórias, pequenas histórias que criamos. Muitas das vezes, estas crenças nem vêm de eventos extremos, como violência verbal ou física. Às vezes nascem de gestos simples, parecem insignificantes na altura. Imagina que os teus pais deram uma bicicleta à tua irmã ou irmão e não a ti. Na tua mente de criança, esse momento pode ter significado: não sou tão importante quanto ela, ou não mereço tanto quanto os outros. Algo que costumo dizer às minhas pacientes:
e que inclusivamente eu tenho isso como no início de uma meditação da criança interior, é que um simples não ouvido na infância pode significar muito mais do que um adulto imagina. Naquele momento em que somos crianças, não temos a maturidade para entender o contexto em que ele está a ser dito. Em vez disso, nós criamos uma história que muitas das vezes não corresponde à realidade. E essa história fica gravada nas nossas mentes, lá no inconsciente, como uma narrativa distorcida que carregamos connosco durante a nossa vida. E quando crescemos, inconscientemente procuramos situações e pessoas que validem essa história. Se não acreditas que não mereces amor, por exemplo, podes atrair relacionamentos onde estás sempre a dar mais ou onde aceitas menos do que mereces. Porque isso confirma exatamente a realidade e aquilo em que tu acreditas sobre ti mesma. Então, como é que nós podemos transformar estas crenças? Vamos supor que estás num relacionamento onde sentes que dás sempre mais do que recebes. No fundo, acreditas que tens de te esforçar constantemente para merecer o amor de outra pessoa. Talvez esta crença venha de não merecimento, a sensação de que só recebias atenção ou aprovação quando te portavas bem ou quando fazias algo pelos outros. Mas como então podemos transformar esta nossa narrativa interna? Primeiro passo: identificar a crença. Quando te apercebes de que estás a esforçar-te demasiado, para e pergunta-te: o que é que eu estou a acreditar sobre mim mesma neste exato momento? Pode ser algo como: se não der tudo de mim, esta pessoa vai deixar-me de amar. Um exemplo. Questiona essa história. Pergunta-te a ti mesma: de onde vem esta ideia de que o amor precisa de ser merecido? Será que é verdade que tenho de me esforçar para ser amada? Ou será que é uma crença que eu aprendi no passado, mas agora já não me serve mais hoje? Reescreve a narrativa. Cria uma nova crença que reflita um relacionamento saudável e equilibrado. Por exemplo, em vez de tenho de dar tudo para ser amada, substitui por o amor saudável é uma troca equilibrada entre dar e receber. Eu mereço ser amada pelo que sou, não pelo que faço. Pratica limites saudáveis. Começa a ajustar os teus relacionamentos. Se, por exemplo, estás habituada a dizer sempre sim às necessidades dos outros, experimenta colocar limites. Se a pessoa pede algo e tu sentes que já estás a fazer demasiado, diz algo do género: neste momento preciso de cuidar de mim, mas podemos ver isso mais tarde. Isto vai reforçar o teu valor e que não precisas de sacrificar constantemente as tuas necessidades. Observa os resultados. Quando te permites a dar menos e a receber mais, começas a perceber se o relacionamento é realmente equilibrado ou se estás a carregar o peso todo sozinha. Isso dá-te clareza sobre a qualidade da relação e sobre o que precisas. Acolhe as pequenas vitórias. Sempre que colocares um limite ou pedires algo sem medo, celebra isso. Pequenas mudanças reforçam a tua narrativa. Por exemplo, se pedires apoio ao teu companheiro, se fores ouvida, deixa-te sentir valorizada por isso. Sente valorizada, sente que realmente eu mereço isto. Mas não precisas de fazer isto sozinha. Por isto que eu criei o curso As Deusas da Estrela, para te ajudar a transformar essas crenças de uma forma profunda e consciente. 3 meses, 6 encontros, sempre ao vivo e online, onde vais descobrir o teu poder pessoal, curar feridas antigas, não através da luta, mas com compaixão e aceitação de quem és. Vamos explorar a tua feminilidade sagrada e de uma forma autêntica e sem julgamentos.
encontrar um equilíbrio entre o dar e receber, o fazer e o ser, o racional e o emocional. E com ele, tu vais ter a maior clareza sobre quem és e o que realmente queres. Vais ficar dotada de práticas para lidar com os desafios e nutrir emocionalmente e espiritualmente. Vais ter acesso a uma comunidade de mulheres que caminham ao teu lado, cada uma na sua jornada, mas todas conectadas pela mesma intenção de crescer e florescer. E, acima de tudo, a certeza de que és suficiente exatamente como és e que o teu brilho é único. Bora lá juntas transformar as sílabas em amoras e florescer o teu jardim interior? Afinal, a tua história não é escrita pelas feridas do passado, mas pela coragem que tens para as curar. E aqui estamos no limiar de uma escolha. A escolha de continuar a carregar as histórias que nos limitaram ou de começar a escrever uma nova narrativa. Uma narrativa de coragem, autenticidade e autoconhecimento. Não há atalhos para o florescimento, mas há caminhos cheios de significado. Caminhos onde cada passo, por mais pequeno que pareça, te aproxima da tua essência. Cada sílaba que decides observar em vez de evitar, cada crença que escolhes transformar em força, aproxima-te da mulher poderosa e completa que já vive dentro de ti. Lembra-te, não és definida pelo teu passado, pelas feridas ou pelas dúvidas. És definida pela tua capacidade de te erguer, de cuidar do teu jardim interior e de colher as amoras que a vida te oferece. És suficiente, sempre foste, e à medida que abraças essa verdade, vais descobrir que o teu brilho não é só único, mas como tem o poder de iluminar os outros à tua volta. Hoje, escolhe por ti, pelo teu crescimento, pela tua liberdade, porque a mulher que decides ser agora é que vai inspirar a tua próxima jornada. Gratidão por teres escolhido mais um momento comigo aqui no templo. Até o próximo episódio.